Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 10 de setembro de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal. Ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário, meditar e orar. Nossa leitura de hoje será em 2 Crônicas, capítulo 33, 34, 35 e 36. E nós faremos o nosso sorteio, amanhã, no dia 11, porque nós gravamos antecipadamente, né? Esse vídeo está sendo gravado no dia 9, e eu quero estar fazendo o sorteio amanhã, dia 10, depois de eu confirmar todas as pessoas que estão participando do sorteio, tá bom? Então vamos que vamos para a nossa leitura sem mais delongas, porque temos aniversariantes para parabenizar, então vem comigo. 2 Crônicas, capítulo 33, o reinado de Manassés, rei de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários locais que Ezequias, o seu pai, havia destruído, e também ergueu altares para os Baalins e fez postes de Azerá. Prostrou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, a respeito do qual o Senhor havia dito: o meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestiais. Chegou a queimar os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Praticou adivinhação e consultou os que anunciam presságios e praticam feitiçaria. Recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, provocando assim a ira dele. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém que escolhi, dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de cumprir tudo o que lhes ordenei em toda a lei, nos estatutos e nas ordenanças dadas por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu ao seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale até a entrada da porta dos peixes ao redor da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia introduzido lá, bem como todos os altares que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos santuários locais, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, a sua oração a Deus e as palavras que os videntes lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, constam nos registros históricos dos reis de Israel.
A sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade, além dos locais onde construiu santuários locais e ergueu postes de Azerá e ídolos, antes de se humilhar, tudo consta nos registros históricos dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado na sua propriedade. E Amon, o seu filho, sucedeu-o como rei. O reinado de Amon, rei de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, o seu pai, havia feito. Amon prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito. Ao contrário de Manassés, o seu pai não se humilhou diante do Senhor, antes aumentou a sua culpa. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram no seu palácio. O povo da terra, porém, matou todos os que haviam conspirado contra o rei. O povo da terra, porém, matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou Josias, o seu filho, no seu lugar. O reinado de Josias, rei de Judá. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor e andou nos caminhos do seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, o seu antepassado. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos santuários locais, dos postes de Azerá, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes de Azerá, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifício. Queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim e de Simeão, e até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor delas, derrubou os altares e os postes de Azerá, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Depois voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, com Joá, filho do secretário Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus e que os levitas que guardavam as portas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim e de todo o remanescente de Israel, bem como de todo o povo de Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Confiaram a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma no templo do Senhor, os quais pagavam os trabalhadores que faziam os reparos no templo. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira para as juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Esses homens fizeram o trabalho com fidelidade. Eram supervisionados por Jaate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e por Zacarias e Mesulão, descendentes de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários e supervisionavam todos os trabalhadores em cada uma das suas funções. Outros levitas eram secretários oficiais e porteiros. O livro da lei é encontrado. Enquanto recolhiam a prata que tinham sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por meio de Moisés. E Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor.
ele o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e o informou: os teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. O secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real, Asaías: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor, nem agiram de acordo com tudo o que está neste livro. Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profeta Hulda, mulher de Salum, encarregado pelo guarda-roupa do templo, filho de Tocate e neto de Arás. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocaram a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A minha ira será derramada sobre este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor, que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ele ouviu. Já que o seu coração se sensibilizou e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Os seus olhos não verão toda a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então eles levaram a resposta ao rei. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo dos mais simples aos mais importantes, na presença deles. O rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus estatutos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Depois fez que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus, enquanto ele viveu. O povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Segundo Crônicas, capítulo 35. Josias celebra a Páscoa. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Ele nomeou os sacerdotes para suas responsabilidades e os encorajou a se dedicarem ao serviço no templo do Senhor. Aos levitas que instruíram todo Israel e haviam sido consagrados ao Senhor, disse: ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para o outro, sobre os ombros. Agora sirvam ao Senhor, seu Deus, e a Israel, o povo dele. Preparem-se por famílias nas suas divisões, de acordo com a orientação escrita por Davi, rei de Israel, e por Salomão, seu filho. Fiquem no lugar santo com um grupo de levitas para cada subdivisão das famílias do povo. Abatam os cordeiros da Páscoa, consagrem-se e preparem os cordeiros para os seus irmãos israelitas, fazendo o que o Senhor ordenou por meio de Moisés. Josias deu a todo o povo que ali estava
o total de 30.000 ovelhas e cabritos para as ofertas da Páscoa. Além de 3.000 bois, tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Os oficiais do rei também contribuíam voluntariamente para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 ofertas para a Páscoa e 300 bois. Também Conanias, com os seus irmãos Semaías e Natanael, e os líderes dos levitas Osabias, Jeiel e Josabade, ofereceram aos levitas 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois. O serviço foi organizado e os sacerdotes assumiram seus lugares com os levitas segundo os seus turnos, conforme o rei ordenara. Os cordeiros da Páscoa foram abatidos e os sacerdotes aspergiram o sangue que lhes fora entregue, enquanto os levitas tiravam a pele dos animais. Eles separaram também os holocaustos para dá-los aos grupos das famílias do povo para que elas os oferecessem ao Senhor, conforme está escrito no livro de Moisés. Fizeram o mesmo com os bois. Assaram os animais da Páscoa sobre o fogo, conforme ordenado, cozinharam as ofertas sagradas em panelas, caldeirões e potes e serviram rapidamente todo o povo. Depois disso, os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes, pois estes descendentes de Arão ficaram sacrificando os holocaustos e as porções de gordura até o anoitecer. Foi por isso que os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes, descendentes de Arão. Os músicos descendentes de Asaf estavam nos locais ordenados por Davi e por Asaf, Emã e Gedutum, o vidente do rei. Os porteiros que guardavam cada porta não precisaram deixar os seus postos, pois os seus parentes levitas prepararam as ofertas para eles. Assim, naquele dia, todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação de holocausto no altar do Senhor, conforme o rei Josias tinha ordenado. Os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia e durante 7 dias celebraram a festa dos pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como aquela, como fez Josias com os sacerdotes, os levitas e todo Judá e Israel, que estavam ali com o povo de Jerusalém. Essa Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias. A morte de Josias. Depois de tudo o que Josias fez e depois de pôr o templo em ordem, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo: "O que você tem contra mim, ó rei de Judá? Desta vez não estou atacando a ti, mas outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse, por isso, para de te opores a Deus que está comigo, caso contrário ele te destruirá." Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera por ordem de Deus e foi combatê-lo na planície de Megido. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias e ele disse aos seus oficiais: "Tirem-me daqui, estou gravemente ferido." Eles o tiraram do carro em que estava, colocaram-no em outro e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados e todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias e até hoje todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento. Estes se tornaram um estatuto em Israel e estão escritos na coletânea de Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e os seus atos piedosos, de acordo com o que está escrito na lei do Senhor, todos os acontecimentos do início ao fim constam nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 36. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, e o proclamou rei em Jerusalém, no lugar do seu pai. O reinado de Jeoacás, rei de Judá.
Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito destronou-o em Jerusalém e impôs a Judá um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. O rei do Egito proclamou Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém, e mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim. No entanto, Neco levou Jeoacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. O reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, o seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou-o e prendeu-o com algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. Levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e os colocou no seu templo. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim, as coisas detestáveis que fez e tudo o que foi achado contra ele, constam nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, o seu filho, sucedeu-o como rei. O reinado de Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, com objetos de valor retirados do templo do Senhor, e proclamou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. O reinado de Zedequias, rei de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, o seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e, tendo endurecido o seu coração, não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor consagrado por ele em Jerusalém. A queda de Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os vez após vez por meio dos seus mensageiros, pois tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem escravos deles e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. A terra desfrutou dos seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo da sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor, anunciada por Jeremias. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o seu reino e também o pusesse por escrito nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, que está em Judá. Qualquer do seu servo que esteja entre vocês, que suba para lá, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Encerramos nossa leitura e também encerramos o livro de 2 Crônicas. Que bom, né? Mais um livro, nós estamos caminhando para o final do ano e vamos encerrando aí as etapas. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever
de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Agora vamos comigo ali parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 10 de setembro de 2024. Parabéns aos casais completando mais um ano de casados e parabéns também aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Parabéns ao Lázaro Nassuma em Bissau. Parabéns a Renata Guapo lá em São José do Rio Preto. Parabéns a Giovana Xavier em Poxorel. Parabéns a Larissa Nayara em Tesouro. Parabéns ao Halber Borba em Goiânia e parabéns ao pastor Reginaldo Aquino em Juquiá. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero orar por vocês. Pai de amor, em nome de Jesus, quero agradecer muitíssimo ao Senhor por conceder ao Lázaro Nassuma, a Renata Guapo, a Giovana Xavier, a Larissa Nayara, ao Halber Borba e ao pastor Reginaldo Aquino mais um ano de vida, Pai. Que o Senhor conceda a eles também muita fé no Senhor, que eles busquem sempre o teu caminho, Pai. Aqueles que ainda não te servem, que sejam tocados pelo teu Espírito Santo, convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Aqueles que já buscam ao Senhor, que eles sejam, ó Deus, fortalecidos pelo Senhor e na força do seu poder sempre. Pai querido, os abençoe com muito amor, muita paz, muita alegria, muita harmonia, muita saúde, muita prosperidade, muitas felicidades e muitos anos de vida. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra em suas vidas hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?